boa tarde. Espero que você tenha tido um ótimo final de semana. E nós do programa Você Mulher estamos aqui novamente para conversar com você, para te ajudar, te orientar. Eu estou aqui com a minha amiga Ana Cláudia. Boa tarde, Ana. Boa tarde. E esse é o propósito do programa, né, Ana? Acima de tudo, ajudar, orientar, esclarecer. E se ela está aí do outro lado, com certeza essa é a nossa intenção. E fique com a gente, porque você vai aprender a tanto cuidar do corpo como cuidar da alma, né? E da saúde, realmente, né? Porque sempre trazemos aqui uma especialista abordando assuntos importantes para a sua saúde. E hoje no programa vamos falar de um problema que incomoda muitas pessoas, principalmente as mulheres. Eu me refiro às doenças do intestino. E para falar sobre isso, eu recebo a doutora Juliana Salem, que é coloproctologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Qual seria a principal alteração intestinal que leva uma pessoa a buscar ajuda no consultório? Bom, definitivamente são as alterações do hábito intestinal, né? Tanto para mais como para menos. Para menos, eu diria que seria a mais comum, que é a famosa constipação intestinal, que nós conhecemos como prisão de ventre, né? O pessoal popularmente fala, tenho prisão de ventre, no meu intestino não funciona direito. E para mais seriam as diarreias agudas, que são na maioria das vezes infecciosas, e às vezes diarreia crônica, que vem e volta, intermitente, que também pode acometer bastante as pessoas. Mas constipação tem sido uma queixa frequente, ainda mais nos dias de hoje, por conta das dietas inadequadas e estresse. Né? Vamos falar daqui a pouco, você vai estar dando uma dica de alimentação para a gente. Daqui a pouquinho também, no segundo bloco, nós vamos conversar com a dona Cida Moreira, que tem 20 anos de casada e que viu sua relação desmoronar de uma hora para outra. Daqui a pouquinho ela vai estar contando como ela superou tudo isso. Mas antes, nós vamos a uma matéria que fala sobre intestino e já voltamos. Um dos órgãos vitais que mais influenciam em nossa saúde é o intestino. Ele exerce um papel fundamental para a digestão. E quando algo não vai bem no intestino, todo o organismo fica comprometido. Mas o uso de laxantes pode não ser a opção certa. Tudo que você imaginar de coisa eu já fiz. Os laxantes podem produzir ao longo do tempo a perda progressiva do reflexo evacuatório e isso levar a situações muito severas de constipação intestinal. A Cássia passou 2 meses sem evacuar. Constipação, diverticulite, síndrome do intestino irritável e intestino preguiçoso são alguns exemplos de problemas que podem surgir. Daniela pode explicar um pouco desse mal-estar que se estende a outras partes do corpo. Eu vou pro banheiro, então eu vou ficar lá o tempo que for necessário, porque às vezes não consigo mais. É essa parte onde já tô me sentindo muito mal, aí dá dores de cabeça, eu já sei que tá ligado a isso. Segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia, um estudo realizado em 2008 apontou que o intestino preguiçoso atinge entre 15% e 30% da população mundial. Incomoda, sinto a barriga mais dura, assim, endurecida, começa a ficar nervosa, né? Dores de cabeça, então você fica uma pessoa já chata, né? Simone tem 35 anos, é mãe de César e sofre de baixa autoestima, aumento de peso e inchaço por causa da constipação. Eu perco muita roupa, tá vendo? 38, antes eu usava 36. Do 38 foi pro 42. Eu tô usando 42 agora. Vou ter que voltar a usar roupa de grávida de novo. Para ter uma vida mais saudável, saiba mais sobre os problemas do intestino, seus tratamentos e prevenção no programa Você Mulher. Doutora, eu queria começar perguntando o que é considerado uma constipação? A gente está falando de quantos dias o intestino preso? Então, existem critérios, né? A gente considera um intestino funcionando dentro da normalidade quando ele tem uma frequência em média de 3 vezes ao dia, a 1 vez a cada 3 dias ou 3 vezes na semana. Menos do que 3 vezes na semana, nós já consideramos um hábito intestinal diminuído.
Mas não é só isso. Às vezes a pessoa vai 2 vezes na semana, mas ela vai normalmente, não sente nada, não sente desconforto, não sente dor, as fezes não estão endurecidas, ela não tem nenhuma outra repercussão. Então a gente não pode dizer que isso seria anormal. É o ritmo daquela pessoa. Mas se a pessoa tem um intestino que funciona menos de 3 vezes na semana, associado a isso, fezes endurecidas, esforço evacuatório intenso, sensação de evacuação incompleta, desconforto abdominal, manobras digitais para evacuação e passar para abusar do uso de laxantes, a gente considera essa pessoa constipada. Então, até 3 dias sem evacuar, acho que é uma média, é uma média que a gente considera dentro da normalidade. E é comum a pessoa que enfrenta, por exemplo, foi 2 vezes só na semana e se considera, lógico, constipada. Automedicação é comum? Com certeza, muito. O que é errado. É prejudicial, com certeza, como toda automedicação. Com certeza. E tem gente que realmente chega a ficar viciada, só vai ao banheiro se for a base de laxante. Como foi dito aí na matéria, os laxantes viciam sim, principalmente os de ação inflamatória. Né? Eles atuam diretamente agindo com um processo inflamatório na parede intestinal, irrita a parede do intestino. Isso pode alterar as terminações nervosas da mucosa, provocando depois uma atonia daquele intestino e torna ele cada vez mais dependente da medicação. E assim, também tem gente que assim, não vai para o remédio, mas tem sempre um chazinho que a vizinha indicou. Pois é, o que é um erro também, porque apesar de ser um chazinho que a gente considera assim, uma substância natural, ela tem uma ação efetiva química, biológica no corpo humano. Então, ele tem ação inflamatória, vai fazer mal sim, não quer dizer que porque é natural não faz mal. Mas cria também um certo vício, dependência? Um exemplo é o CN. O CN é de origem natural, chá de CN. Então, e ele é extremamente nocivo se você usa ele de forma inadequada. Laxantes, em geral, não devem ser usados de forma indefinida ou por mais de 4 semanas. Deve ser orientado por médico, sim. Doutora, os fatores emocionais, eles influenciam, né? A gente sabe disso. Com certeza. E até que ponto? Muito. Não dá para a gente estabelecer isso de forma científica, mas já existem bastantes estudos que mostram que o intestino ele é um grande receptor é um grande órgão de receptores para a serotonina, que é o hormônio que está relacionado ao bem-estar, né? E ele é produtor de serotonina também. Então, estresse influencia no funcionamento intestinal. E o bom funcionamento intestinal influencia no seu humor, obviamente. Se o seu intestino não está funcionando bem, você fica com aquela sensação de empachamento, produção de gases, desconfortável, vai alterar seu humor. Então, acaba sendo um ciclo vicioso. E eu li que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Faz sentido, sim, né? Justamente pela recepção do hormônio de serotonina e pela produção. Ele é um órgão extremamente rico. Eu brinco com meus pacientes, às vezes, dizendo que é realmente o segundo cérebro, que é o órgão da felicidade. Por exemplo, qualquer alteração que a pessoa perceba no intestino, tipo, ela vai ao banheiro frequentemente, de repente começou a ficar constipada, já é realmente o motivo dela buscar um profissional? Pode ser. Muitas vezes isso está relacionado à alteração dietética. Então, a pessoa sai da sua rotina, passa a ingerir quantidade de massas e carboidratos simples de forma inadequada, diminui a quantidade de fibra. Isso vai definitivamente afetar o hábito intestinal. Mas se está tudo dentro da normalidade, ela não alterou o hábito de vida, não tem fatores emocionais envolvidos, está na sua rotina e começa a sentir alterações que te afetam, acho que vale a pena procurar um profissional, sim. E quais seriam os alimentos, assim, que seriam péssimos para o intestino? Não existe, assim, péssimos em termos de irritativos, não existem alimentos específicos, né? Tem pessoas que podem comer de tudo e não sentem nada, mas, em geral, alimentos muito condimentados, picantes, eles tendem a fazer mal para o intestino. Alimentos de fonte nutricional importante, carboidrato, eles não fazem mal. Eles só devem ser ingeridos na proporção certa. O que existe? Qual a tendência hoje que se existe no mundo? As pessoas comem mal. Então, elas comem muito mais carboidrato, gordura. Existe essa moda de comer proteína em excesso também. Proteína não tem fibra nenhuma.
Em tese, a proteína ela vai ser absorvida no intestino delgado, que é um órgão de absorção, e não vai passar fibra para o intestino grosso. Então, ela não vai ajudar nada no funcionamento intestinal, nos sintomas da constipação. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Definitivamente, o mais importante para você comer e ter balanceado na sua alimentação, para o seu intestino funcionar bem, chama-se fibra alimentar. Fibra e água, né? E água. Não adianta porque também... a fibra sem a água é como sabão sem água, né? Exatamente. Aí você vai formar um bolo fecal desidratado e difícil de ser eliminado também. Eu peço só um minutinho, porque eu queria abrir o nosso telefone. Você pode ligar para tirar sua dúvida com a doutora Juliana pelo telefone 5644-5210. Pode falar, Aninha. Então, nós ontem postamos sobre o nosso assunto hoje, né, da matéria, e a Gilmara, falando da água, as pessoas participaram lá na nossa página do Face, né? Quem já tem, Você Mulher, é só você colocar lá no Face, Você Mulher, tá? Quem não tem, Facebook, /Você Mulher. Então, a Vânia, ela coloca assim, ó, ela toma bastante água e ela pergunta, tomar água faz ir ao banheiro? Ajuda. Deve ser tomado. A gente recomenda que as pessoas tomem pelo menos 2 litros de água por dia. Minhas pacientes constipadas, eu sempre falo, ó, e eu dou exemplo também. Olha aqui minha garrafinha de água, está sempre do meu lado. Então, deve ser tomado E sim. quando não vai? Mesmo assim, tipo, ela está tomando água e ainda assim não está ajudando ela a ir ao banheiro. Então, não é só isso, como eu falei. É a água, é a alimentação. Uma coisa também que a gente recomenda muito é a atividade física. A atividade física estimula bastante o funcionamento intestinal, falo também por experiência própria. E são vários fatores. Agora, se realmente a pessoa está fazendo tudo, já procurou inclusive algum médico, ele já orientou a ingesta de fibra, já está fazendo suplementação, porque existe formas de suplementação de fibra também, sem ser com dieta. A gente tem fibras no mercado que são produzidas em laboratório também. Então, se ela já está, pode ser um sinal de que existe uma doença de fato no intestino. Então pode acontecer da pessoa comer bem, de forma saudável, bastante fibra, tomar água e ter prisão de ventre. Porque são várias as causas de constipação. Existe essa constipação funcional primária, que é a constipação que está relacionada com a dieta, hábitos de vida, etc. E existem causas, a constipação secundária. A constipação secundária, ela está relacionada a diversos distúrbios, inclusive doenças sistêmicas, como diabetes mellitus descompensada, hipotireoidismo, doenças neurológicas, tipo esclerodermia. Então uma pessoa que tem problema de tireoide, ela tende a ter um funcionamento lentificado. Por exemplo, hipotireoidismo tende a afetar o intestino com o hábito intestinal reduzido, constipado. Entendi. Doutora, corante e produtos defumados realmente são inimigos do intestino? Eles têm substâncias carcinogênicas. Existem estudos que falam sobre isso, né? Então, eles devem ser evitados. É como eu te falei, equilíbrio. Não é que você vai deixar de comer. Mas se a pessoa só come isso e não faz um balanço da sua dieta com coisas além disso, com fibra, com líquido, eles podem fazer mal. E, obviamente, depende da origem do alimento, né? Então, a Gilmar, ela perguntou, a doutora já respondeu, que ela também, ela está falando aqui que ela fica 2 dias até sem ir ao banheiro, mas que ela toma água com frequência. Já a Raíssa, ela está dizendo que ela fica sem ir ao banheiro e a pele fica horrível. Ela está perguntando se tem ligação com o intestino. Como eu falei, evidência científica, assim, dizendo que o mau funcionamento intestinal vai afetar a pele, não existe, pelo que eu saiba. Mas faz sentido uma vez que o intestino ele é feito... Qual é a função do intestino? É a absorção de água e eliminação do resíduo, daquilo que a gente não aproveita. Então, se ele não funciona bem, você acaba retendo e recirculando substâncias no seu organismo que não deveriam. Então, de uma forma ou de outra, podem te fazer mal. Mas não existe nada pontuado, nem estudado especificamente que se você ficar tantos dias sem ir ao banheiro, sua pele vai encher de espinha. Então, assim, não tem nenhuma evidência direta, entendeu? E a gente, como na matéria a menina
falou que ela usa 36 e foi para 42. Isso também não tem nada a ver. O que acontece? Ganha alguns quilinhos? É a barriga que você incha ganha, mesmo. exatamente, você ganha quilos do próprio bolo fecal que está acumulado, do próprio líquido que fica retido dentro da luz intestinal. Então, realmente, o peso altera. Nosso peso oscila muito, em 24 horas, né? Então, se você pesa hoje de manhã, você está de um jeito, à noite... Se você comer você comer 40 gramas de fibra, comer 2 pratos de feijão e não foi no banheiro ainda, obviamente você vai estar mais pesada no fim do dia, né? Mas em termos de engordar mesmo, de tecido adiposo, de porcentagem de gordura no corpo, não tem a ver. Isso tem a ver com a parte nutricional e de absorção de nutrientes. Nós temos uma ligação, é a Francisca de Brasília, que tem uma pergunta para a senhora. Boa tarde. Eu gostaria de saber o que seria a síndrome do intestino irritável e quais os sintomas que diagnostica a doença? Ok, então. Síndrome do intestino irritável é um distúrbio muito comum, que também leva bastante pacientes ao consultório. Ele é caracterizado basicamente por dor abdominal, dor em baixo ventre, abdômen inferior, associada a alterações do hábito intestinal, tanto para mais, como diarreia, como para menos. Então, qualquer alteração do hábito intestinal, uma pessoa constipada crônica, uma pessoa que tem diarreia crônica intermitente associada a dor, desconforto, distensão abdominal, ela pode ter síndrome do intestino irritável. Mas a gente só diz que ela tem essa síndrome se está realmente descartada qualquer causa orgânica para esses sintomas. Quais seriam essas causas? Outras doenças, tipo um tumor, uma doença inflamatória intestinal, crônica, né? Outras alterações, outras doenças sistêmicas. Então, uma vez descartado causas orgânicas, patológicas mesmo do organismo, e você tendo esses sintomas, você pode dizer que a pessoa tem essa síndrome do intestino irritável. Então, toda vez que a pessoa sentir um desconforto no abdômen, na parte inferior. Do lado esquerdo, está ligado ao intestino? Pode estar ligado ao intestino, não sempre está ligado ao intestino. E não é assim, uma dor hoje, uma dor daqui a um mês, ou então foi num churrasco, comeu carne, comeu bastante feijão, tomou álcool, teve dor. Não, é aquela dor que se repete, independente da alteração alimentar que você faça e que atrapalha na sua qualidade de vida. Então, você toda vez está um pouco desconfortável, tem aquela dorzinha enjoada, aquela cólica, e aí come uma coisinha que você não consegue identificar, algumas pessoas vão correndo para o banheiro. Ou o contrário, pode fazer o quê? Você comer bastante fibra, bebe líquido e mesmo assim você se mantém, de certa forma, constipada com aquela sensação de intestino preguiçoso. Isso pode ser intestino irritável. Mas, como eu disse, tem que descartar, principalmente quando tem sintomas de alerta associados, tipo um sangramento importante, uma perda ponderal, você tem que descartar outras doenças. Geralmente, intestino irritável não está associado à perda de peso e nem a sangramento. Isso o médico tem que estar atento a fazer outros diagnósticos. Doutor, acho que a gente vai para um lado agora um pouco mais complicado, né? Diverticulite, o que é isso? Então, diverticulite é a inflamação dos divertículos. Existe também um pouco de confusão entre os leigos, né, que não são da área, entre doença diverticular e diverticulite. O pessoal chega no consultório, doutora, fez um exame de colonoscopia, mostrou divertículos. Eu vim aqui porque eu tenho diverticulite. Ela não tem diverticulite, ela tem doença diverticular dos cólons. O que é isso? São herniações da mucosa do intestino para fora da parede. É quando existem algumas falhas naquela parede muscular do intestino grosso. E por contração da própria parede... Como se fossem bolhas no intestino? Isso, é como se fossem umas saculaçõezinhas que são provenientes das falhas dessa parede e há uma herniação da mucosa, que é a camada mais interna do intestino. Isso são divertículos. Isso é uma alteração degenerativa que acontece com o progredir da idade. Então, é muito raro em pessoas abaixo de 40 anos, quase inexistente em pessoas abaixo de 35. A partir dos 60 anos, parece que existe uma incidência em estudos, não dentro do Brasil, mas nos Estados Unidos e no Brasil, em torno de 30%. E pessoas idosas acima de 70 anos tendem a ter doença diverticular em até 70%. Ou seja, está relacionado à idade e à degeneração do tecido, à diminuição do tecido conjuntivo e da elasticidade do tecido como um todo. Né? Então, pronto, temos divertículos. Tem como evitar a formação de muitos divertículos? Tem. Como? Dieta rica em fibra. Por quê? Porque ela vai manter a contração
intestinal uniforme, mantendo sempre um bolo fecal uniforme e aquele funcionamento constante. Então, vai diminuir as alterações pressóricas que vão fazer com que essa mucosa que está dentro, é meio difícil de explicar, está dentro da luz do intestinal, ela vá para fora, né? Então, mantém uma pressão uniforme. E, por exemplo, pense se você apertando uma pressão maior aqui, se eu aperto mais aqui e menos aqui, um tecido flexível, aquilo vai se elevar, exatamente. Então, é mais ou menos por aí. Então, você pode evitar isso com dieta saudável, mantendo o intestino funcionando bem. Agora, diverticulite já é uma complicação da doença diverticular. É quando existe inflamação nessas áreas. E isso pode variar de um grau leve a severo, às vezes precisando de cirurgia. Mas uma pessoa que tem diverticulite e que não trata, isso pode virar um quadro gravíssimo. Pode vir. Quando a pessoa tem diagnóstico de diverticulite, isso deve ser tratado. A diverticulite, ela se manifesta na forma de dor. Então, quando a pessoa tem uma doença diverticular... Mas, desculpa, quando a senhora fala dor, não é dor como se fosse dificuldade para evacuar, não. É dor mesmo. Ela geralmente sente uma dor pontual do lado esquerdo do abdômen, que é onde geralmente se forma a maioria dos divertículos, que é no cólon sigmoide. É onde mais se forma a maior concentração da formação de divertículos. Então, geralmente, é uma dor localizada que chama fossa ilíaca esquerda, abdômen inferior esquerdo. Então, se você tem uma dor pontual, toma um Buscopan, um analgésico, não passa. Às vezes pode estar associada a febre, náuseas, vômitos e mal-estar em geral, você deve procurar um médico. Às vezes até emergência. Na maioria das vezes a gente atende esse tipo de paciente em emergência. O diagnóstico pode ser feito clinicamente e com exames laboratoriais e exames de imagem. A gente usa bastante a tomografia e a tomografia vai classificar ela como leve a complicada. Complicada é quando existem perfurações, desde microperfurações desses divertículos para dentro da cavidade abdominal, como macroperfurações, que vão formar abscessos, que são coleções de pus dentro da barriga, né, dentro do abdômen, e até mesmo perfuração livre, com extravasamento de fezes para a cavidade abdominal. Então, isso é um caso catastrófico. Quando acontece, a gente tem que operar de urgência e muitas vezes o paciente fica com o que a gente chama de colostomia, aquela bolsinha que todo mundo tem pavor, né? Mas chega a virar um câncer? Existe uma associação de doença diverticular complicada com câncer. E existe também uma confusão diagnóstica. Existem formas de diverticulite complicadas que a gente chama de pseudotumorais, que às vezes a gente não consegue distinguir se existe presença ou não de câncer naquele processo inflamatório. Esses são sempre cirúrgicos, até para fazer o diagnóstico diferencial. Às vezes nem com tomografia a gente consegue diferenciar. E existe uma associação, sim, com diverticulite e maior incidência de câncer. Mas o diverticulite não vira câncer. Tá? Entendi. Nós temos mais uma ligação, é a Maria Helena, daqui de São Paulo, que gostaria de tirar uma dúvida com a senhora. Boa tarde. Eu gostaria de saber se é possível programar o intestino para funcionar na hora certa. Tá bom. Programar... Tem como fazer um reloginho? Tem pessoas que realmente são um reloginho. Mas é como eu falei, se você tem hábitos, se você tem uma rotina com hábitos saudáveis, de atividade física e dieta balanceada, você tem como controlar isso, sim. Tem como tentar controlar. A ingesta de água logo de manhã cedo ajuda a estimular o peristaltismo. Tem isso, o café mesmo, a própria cafeína, lógico que cafeína em excesso faz mal, mas a cafeína tem ação estimulante sobre a parede intestinal. Então, pessoas que tomam um copo de água pela manhã e tomam um cafezinho preto pela manhã, tendem a ter um funcionamento mais acelerado do intestino. E você, tendo aquela dieta mais ou menos programada, você pode tentar habituar seu intestino a funcionar num determinado horário. Mas não existe muito regra. É uma coisa difícil para a maioria das pessoas. Mas quais alimentos tendem a dar prisão de ventre mesmo? Se você tem uma ingesta proporcionalmente maior de proteína, gordura e carboidratos
não complexos, sem fibra, com pouca fibra, são massas e doces. Branco, arroz branco, isso, arroz, cereais processados, massas processadas e doces. Esses são alimentos pobres em fibra. Então, se a pessoa tem uma ingesta acentuada disso, o funcionamento do intestino dela não vai ser bom. Mas, por exemplo, dizem que caju prende intestino. Não prende. Batata prende intestino. Não. Batata é uma fonte rica de carboidrato complexo, com menos fibra em proporção. Mas tem fibra também. Outra coisa que fala, maçã prende o intestino. Maçã não prende o intestino. Maçã é um alimento rico em fibra. Se você for ver, a quantidade por grama de fibra numa maçã é maior do que no mamão. No entanto, o mamão tem mais líquido. Agora, se você come maçã de forma... Eu adoro maçã, alimento excelente. Também. Se você come maçã numa proporção X e você toma líquido, excelente. Maçã não vai prender seu intestino. E não tem essa coisa de que, assim, maçã tem que comer com casca, porque se for sem casca... Então, a casca da maçã é fibra também. Melhor. Isso. A maçã tem carboidrato, líquido e fibra solúvel. A casca é fibra insolúvel, a casca não é nada aproveitada. Ela vai toda para o intestino grosso e vai agir como fibra solúvel. Vai agir aí já é outro assunto, que é quase outro órgão, que é a microbiota intestinal, né? Que tanto as fibras solúveis como as fibras solúveis vão agir nas bactérias do intestino, que tem benefícios enormes para a saúde. Nós recebemos umas perguntas, não foi? A ligação? Tem, mas não sei se de repente a doutora consegue. Tem a ver, tá? Quem tem cisto nas vias biliares? Biliares? Tá. Acho que é a maneira que escreveram. Pode atingir o intestino? Não. Existem doenças inflamatórias intestinais, que são doenças mesmo inflamatórias, não tem nada a ver com intestino irritável, nem alteração intestinal, que está relacionada a algumas doenças das vias biliares. Mas não necessariamente cisto da via biliar altera o funcionamento intestinal. Não tem essa relação direta também, não. Essa pergunta foi feita pela Maria do Ipiranga. Tem outra, não tem? Tem, mas a letra não estou conseguindo. Vamos tentar ver. Quer tentar, doutora? Eu não consegui. Remédios. Remédio para resolver problema do intestino solto. Sim. Então a pessoa já tem o contrário, tem o intestino solto. Existe. O mais comum é o famoso Imosec, que todo mundo usa de forma inadequada para os casos de diarreia. Mas também tem que ver a causa. A maioria das diarreias que a gente vê por aí são diarreias agudas relacionadas a alimento contaminado. Você não deve usar nada para prender o intestino. Aquele processo autolimitado vai passar. Às vezes até é um processo infeccioso importante e precisa de uso de antibiótico. Existem outras causas de diarreia, como o uso inadvertido de antibióticos para outras causas, alterações da dieta e o próprio intestino irritável, né? E as doenças inflamatórias intestinais. Então, cada causa tem Mas existe tratamento. alguma coisa que ela pode fazer, de repente, se ela está tendo esse problema então, agora se ela tem, por exemplo, se ela tem intestino irritável relacionado à diarreia, ela tem que saber identificar primeiro os alimentos que estimulam o intestino, porque isso também varia muito. Não existe. Esse alimento vai estimular todas as pessoas. Então, tem pessoas que que você diagnostica intestino irritável e não podem comer fritura. Elas comem fritura, 5, 10 minutos depois, isso é típico de quem tem intestino irritável, tem que ir no banheiro. Ela já come visando o banheiro. Existem medicações para intestino irritável nessa manifestação, no mercado farmacológico? Existe. Existe tratamento? Existe. Existe também os tratamentos alternativos com terapia, psicoterapia, porque com certeza a gente sabe também que o intestino irritável está relacionado a fatores emocionais. E também não é legal, nesse caso, de repente, aqui da Maria, né? Se ela já tem isso, a automedicação, né? Ela não deve se automedicar. A pessoa, ela já está acostumada com isso. Mas eu sempre tive esse problema, eu como e já me dá essa sensação, eu já até sei o que eu tomo. Ela vai na farmácia e já tem. Às vezes não é nem remédio mesmo, né? Porque eu mesmo já escutei a conversa bem assim de... comadre? De comadre. Comer goiaba, chá preto, água com maisena. Então, vocês já escutaram isso, né? Então, a maisena é carboidrato, também tende a segurar o intestino. Ela é absorvida no intestino delgado, ela não vai formar bolo fecal. Goiaba é rica em fibra. Ela vai formar bolo fecal. Então, é por aí que a gente tem que ver. Chá preto é rico em cafeína, é estimulante da parede intestinal. Também. Entendeu? Agora, uma pergunta complexa, ao meu ver, por exemplo, câncer de intestino, ele é sempre silencioso?
Na maioria das vezes, se você não tem um exame preventivo, assim, quando ele manifesta o sintoma, ele já está, de certo modo, avançado. É mesmo? O câncer tende a ser uma doença silenciosa. Então, por exemplo, assim. se a pessoa já tem um caso na família, tem uma predisposição, tem, é legal que ela faça uma colonoscopia de tanto em tanto Existem tempo? vários critérios, né? A gente tem em congressos, protocolos, etc., de critérios para realização de um exame preventivo. Em geral, hoje, o que a gente recomenda? Que todo mundo, a população geral, acima de 50 anos, já é considerada população de médio risco para câncer coloretal. Então, é recomendável que se faça uma colonoscopia. Mas a pessoa tem algum sintoma? Tipo assim, alguma alteração Ela na hora de... Ela pode não ter sintoma nenhum. Mas nem na hora de evacuar tem alguma diferença? Pode não ter nada. Pode não ter nada. Quando tem, geralmente já é uma lesão avançada. Tá um quadro... dor, sangramento, os sintomas principais: sangramento, alteração do hábito intestinal e dor. Você tinha, não sei se você tinha feito a pergunta, se a localização... Ah, sim, é verdade, porque dizem que do lado direito tem o sintoma, do lado esquerdo é outro sintoma. Isso é verdade, a gente aprende isso na escola de medicina, inclusive. Os tumores do lado direito, eles tendem a se manifestar mais com alterações para mais. E anemia, perda progressiva de sangue pela própria lesão ulcerada dentro da luz intestinal, ou às vezes até sangramento vivo mesmo. Então, deixa eu recapitular. A pessoa que tem uma dor, é intensa? Pode ser intensa, mas geralmente ela é progressiva. Tá, e do lado direito provoca anemia. Anemia, perda de peso, dor do lado direito, tumoração palpável, anemia, sangramento. Isso podem ser sinais de que tem uma doença grave do intestino. E do lado esquerdo? Do lado esquerdo, ele tende a causar mais cólica, do lado esquerdo. Sangramento pode causar também, eliminação de muco. Eliminação de muco e sangramento vivo é mais baixo, inclusive, no reto, câncer de reto. E pode causar um quadro obstrutivo agudo, inclusive, que são tumores grandes, são tumores que estão obstruindo mesmo a luz do intestino. Que como o intestino do lado direito é mais largo, esses tumores demoram para obstruir a luz. Então, eles vão se manifestar com alterações do hábito intestinal para mais antes e anemia do que obstruir ou causar até mesmo a constipação. Mas pode também, já a gente pega casos assim também. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nossas médicas que têm aqui vindo participar do programa, todas tão lindas, né, Ana? Obrigada. E a gente realmente conta com a senhora com o próximo tema, tá bom? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Nós vamos a um testemunho e voltamos com a história da Cida. É certo que muita coisa muda quando acontece a separação de um casal. O que não é esperado é que esta situação desencadeie traumas aos envolvidos. Jaqueline era muito nova quando o casamento de seus pais chegou ao fim. Dali em diante, seus dias foram de total desestrutura e sofrimento. Durante a minha infância, meu pai se separou da minha mãe e eu comecei a passar uma situação muito difícil, porque mudou totalmente o nosso modo de vida. Então eu me tornei uma criança triste, vazia, angustiada. Depois de um certo tempo, ela acabou entrando num outro relacionamento e eu não aceitava e isso se tornou pior. Eu comecei a criar uma mágoa, um ódio por aquela pessoa, né? Então aquilo foi se tornando mais forte dentro de mim. Então, numa situação, eu acabei tentando contra a vida dele, empurrando ele num poço. Cheguei também a pegar uma faca e ir contra a vida dele. Aquilo não acabou tirando a vida dele, mas ficou pior, porque aí eu comecei a ser castigada, né? Jaqueline cresceu e se tornou uma jovem amargurada e depressiva. Não bastasse este fato, ela agora viria a sofrer com um sério problema de saúde. O tempo foi passando e aquela angústia, aquele vazio que existia dentro de mim continuava, cada dia aumentava. E o fato de guardar aquilo para dentro, eu deixei de me alimentar, eu chorava muito, sozinha, eu não dormia direito, vivia angustiada. E aí eu passei por uma situação muito difícil, eu comecei a ficar doente por não cuidar do corpo. Foi quando eu tive, durante um ano, 8 pneumonias seguidas.
E mesmo fazendo tratamento médico, acompanhamento, não tinha o que curasse. Foi quando, numa dessas visitas ao médico, eu fui diagnosticada com tuberculose. E aquilo foi para mim um fundo de poço, eu perdi o meu chão. Triste, sozinha, enferma. Jaqueline era o retrato fiel do sofrimento. Mas foi justamente a debilidade de seu emocional, somada à de seu corpo físico, que a fizeram lembrar do trabalho realizado pelo Cenáculo do Espírito Santo. E assim, em busca de ajuda, ela se dirigiu até uma reunião. Eu já conhecia o trabalho do Cenáculo do Espírito Santo, foi quando eu decidi participar de uma reunião e lutar e buscar pela minha cura. As fortes palavras que ouviu ali serviram como norte aos passos de Jaqueline, que começou a praticar a fé, conceito completamente novo para ela. E como confirmação de estar trilhando o caminho correto, resultados eficientes passaram a ser evidenciados em sua vida. Colocando em prática os ensinamentos que vinham do altar, eu conquistei a minha cura. E não foi só uma cura física, né? Mas uma cura da minha alma mesmo, porque toda aquela angústia, aquele vazio que eu sentia acabou, cessou. Eu tive minha vida totalmente transformada, eu vi que Deus podia mudar a minha vida, transformar, e foi isso que Ele fez. Jaqueline hoje é uma mulher saudável e muito bem resolvida em suas emoções e condutas. As mágoas e sofrimentos do passado já não existem. Sua realidade foi transformada pela fé, que ela aprendeu a usar, seguindo os ensinamentos recebidos no Cenáculo do Espírito Santo. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, tenho uma alegria dentro de mim, uma força que eu sei que veio de Deus. Na minha casa eu tenho paz, a minha família é uma família unida, né? Toda aquela mágoa, aquela tristeza acabou. Deus realmente transformou a minha vida. E lembrando que você pode ligar pelo nosso telefone 5644-5210. Eu e Ana estamos aqui à sua inteira disposição para te ajudar, te orientar, seja qual for o teu problema. Caso você queira, às vezes, de repente, Ana, tem gente que só precisa de um ombro amigo, né? Ela não quer nem ouvir, ela quer mesmo é falar. E a gente está aqui para te ouvir, tá bom? E nós também temos o nosso e-mail, que é o vocêmulher@r7.com. Desculpa que eu tinha esquecido. E nós estamos também aqui com a dona Cida. Boa tarde, Cida. Boa tarde, Fátima. Me conta um pouquinho, a gente estava aqui falando um pouquinho na hora ali do testemunho a respeito dos seus pais, né? Seu problema veio de bem lá de trás mesmo, já começou com seus pais. Sim, é verdade, né? As coisas, às vezes, a vida que nos mostra isso, né? Porque quando você está vivenciando um problema, você não atribui a ele a causa, né? Isso eu falo com muita propriedade, porque foi o que aconteceu na minha vida. No casamento do papai e da mamãe, era um casamento conturbado. Primeiro que eu sou filha única, então tudo que passava ali eu absorvia. Aquilo me marcou muito, porque sendo filha única, eu só tinha o amor dos dois. E um casal que vive com brigas, eles não têm amor para dar nem para eles, muito menos para mim. Então, eu vi aquilo como uma coisa assim estranha. Isso desde que eu era pequena. Isso vem na minha mente, tudo isso. E você vê, né, como é importante a mãe que está nos assistindo prestar atenção nessa observação, né? Porque às vezes ela tem uma discussão com o marido e acha que ficou ali, que resolveu, mas não tem noção de como aquilo reflete na cabeça de uma criança, de um filho. Até hoje, é uma marca. Sim. Tanto é que eu fui fazer psicologia para entender o comportamento do meu pai. Porque eu não entendia como o meu pai podia ser, estava assim, dócil, né, amável, naquele clima que era raro acontecer, mas tinha também, né, as calmarias. E, de repente, passava minutos, o meu pai se transformava num monstro.
agressivo, sabe, sisudo, quebrando as coisas em casa, querendo agredir a mamãe. Nossa, então aquilo para mim era assim absurdo. Então assim, papai não é louco? Como pode uma pessoa de uma hora para outra mudar o comportamento assim? Eu não entendia isso, Fátima. Então eu fui fazer psicologia para poder entender. Mas nessa época, desculpa, nessa época a senhora tinha quantos anos? Desses acontecidos com o pai e a mãe? Ah, eu lembro isso desde os meus 4, 5 anos de idade. Então, e a senhora vê, e aí em casa, a mãe fala assim, mas é uma criança. Não está entendendo Não está nada. entendendo o que está acontecendo, ela vai esquecer, né? Os pais estão discutindo e falam, não, ela não está nem entendendo. E ela vai acabar esquecendo. E não tem ideia de que gera medo, insegurança, né? Tudo. Porque é um lar instável, né? Que a gente não sabe, é uma bomba relógio, qualquer hora vai explodir. E imagina a criança vivendo dentro de um lar assim. Então, porque o lar, a família, é a base de tudo. É a onde... segurança mesmo, segurança, é a palavra, né? Quer dizer, aquilo transmite para você. Então, hoje você vai fazer aquilo que você aprendeu ontem. Então, num lar destruído, o que você vai aprender? Nada. E aquilo me marcou tanto que eu, dentro de mim, eu falava, não, o meu casamento vai ser diferente. Primeiro que eu não vou ter um filho só, porque eu não tenho com quem dividir isso. E meus filhos não vão presenciar o que eu presencio. Então no casamento, você falou, provavelmente a senhora pensou assim, não vou cometer nenhum erro que eu vi os meus pais cometendo. Isso. E foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Consegui, achei um marido maravilhoso, né, que proporcionou tudo aquele sonho que eu tinha em realidade. Então, assim, um casamento abençoado, né, com felicidade, um marido que me ama muito, um empresário bem-sucedido, onde ele podia proporcionar tudo do melhor para nós. Então, quer dizer, tudo que o dinheiro proporciona, ele dava isso para nós. Então, e presente, né? Coisa que eu não tinha, os pais presentes. Então, ali não. Ele também era presente, não só a mãe presente. Então, eu tomava todo esse cuidado, porque eu queria aquela família dos meus sonhos. E isso aconteceu. Aí eu tive um casal de filhos, que me completou mais ainda. E nós vivíamos assim, num mar de rosas. Eu tinha 20 anos de casada, onde assim, o meu casamento, ele era visto como um exemplo pelos amigos, pela família, porque tamanha era a nossa felicidade, sabe? A nossa união, o carinho um com o outro. Então, todo mundo causava até uma inveja, porque queriam a receita. Qual é a receita do casamento de vocês? Então, a receita, tem coisas que não tem muita receita, tem coisas que você tem que provocar para acontecer. Porque se você fica sentado, não vai haver mudança. Você vê, no meu caso, voltando um pouco, eu fui fazer psicologia para entender o papai. Quer dizer, eu tomei uma atitude, né? Não fiquei só chorando. Aí tive um casamento, foi sorte sua. Não foi sorte. Por melhor que tenha sido o esposo da senhora, por mais que a senhora tenha sido bem criteriosa na escolha, com certeza houveram diferenças. E que a senhora decidiu, né, superar, suportar, perseverar e lutar por o casamento, para manter aquela família, né? Sim, porque eu fiz a parte que cabe à mulher. Não é? Porque se for um casamento como nos dias de hoje, onde os dois trabalham fora, os dois têm filhos ali, mas delega a educação dos filhos à babá, à escola, a mãe, né, uma empresária, vai trabalhar, quer dizer, e a casa? E a jornada da casa? Então, ela não pode ficar no esquecimento. É porque é o que acontece hoje, né? A gente vê que o marido sai por um lado, eu sei que a necessidade hoje em dia, às vezes, é grande, mas, assim, o que isso gera, né? O marido sai por um lado, a esposa sai para o outro, ambos chegam à noite exaustos, porque é uma correria, né? Uma exigência. E cadê a mulher paciente, que contorna, que releva? Essa mulher está como é que fala? Um vulcão em erupção, também com seus estresses, né? Sem paciência, daí surgem as brigas, né, Ana? Porque a gente até entende que existem mulheres que têm esse desejo, não, eu quero trabalhar, eu quero esse meu lado, né, de independente, mas o que a gente está falando aqui? Ela tem que colocar esse lado para fora? Com certeza, lógico que tem.
mas assim, priorizar, ela não quis ter uma família, ela não quis ter um lar. Exatamente. E hoje ela tem filhos. E esses filhos dependem dela, precisam dessa base, né? No caso da dona Cida, ela viu que o que essa base, no caso, sem a base, o que gerou, né? Então, o que ela fez? Ela colocou tudo no lugar certo, as prioridades, né? Exatamente. Então, ela viu que ela em casa, presente, ela ia ter uma base, ela ia ter uma família do jeito que ela sempre sonhou. Então, se essa mulher ela quer trabalhar, diminui a carga de trabalho, né? De repente... Ou se de repente não tiver nem jeito, que trabalhe como seja, mas chega em casa, reflita, você precisa ter paciência, você precisa fazer acrescentar o papel, na né? agenda a família. Exatamente, Né? e acrescentar como realmente, assim, prioridade. Exatamente. Não tem né? como, né? Não tem como Não mudar tem como. isso. Nós vamos continuar, dona Cida, mas primeiro nós temos uma ligação, a Maria Roseli, que ajuda, Ana. Oi, Ana. Meu nome é Maria Roseli. Estou pedindo ajuda. Não estou conseguindo lidar com tudo que está acontecendo na minha vida. Sobre o meu casamento, o meu filho tem 15 anos, já foi apreendido. Não consegue morar no mesmo bairro, por causa que está sendo ameaçado de morte. Mora em outro bairro, usa droga, e eu não sei como lidar com esses problemas. Por ter depressão, cada dia que passa, aumenta mais. O meu casamento, o meu marido antes, ele bebia só no sábado. No domingo ele ficava em casa descansando para ir trabalhar na segunda. Agora ele sai de casa na sexta-feira, não dá satisfação para onde vai, briga, chama um monte de palavrão, xinga dentro de casa sem motivo. Não deixa mais dinheiro para fazer compra, não deixa dinheiro para comprar pão para as crianças dentro de casa, só xingando, só falando palavrão, coisa feia. Ele saiu de casa sábado. Até hoje ele não ligou em casa e não deu notícia aonde está. E eu estou sofrendo muito, através do meu filho, através da depressão, de tudo. Desempregada, estou com um dia só de serviço, comecei agora. Estava sem trabalhar, comecei por INSS, já fui 2 vezes, não passei na perícia. Estou esperando agora a resposta, se eu passo na perícia ou não. Então, estou desempregada, estou pedindo que vocês me ajudem para ver se eu arrumo um emprego, já que meu marido não quer dar nada em casa, eu não quero ver meus filhos passando fome. Ana, por favor, o que é que eu faço para mudar a minha vida? Quero ser muito feliz, mas não estou conseguindo. Por favor, me ajuda. Ana, Maria Roseli, né? Roseli. Maria, olha só, a ajuda que eu posso te dar, e com certeza é a única, é a fé. É a fé que você vai conhecer através do testemunho da dona Cida, é a fé que você vai conhecer através desse programa, é a fé do Deus vivo que mudou a nossa vida e vai mudar a sua também. Mas o que você tem que entender? Que você não nasceu para sofrer, que esse problema, esse turbilhão de problema que está acontecendo na sua vida tem solução. Então, não olhe para a situação agora, né? Que o marido, o que está acontecendo, a sua situação financeira tem jeito, o problema com o filho tem jeito. Então, a primeira coisa, vamos resolver agora esse coração que está aí desesperado? Procura uma igreja. Você não menciona o bairro que você mora, mas com certeza, próximo a você existe uma igreja universal. Procura um pastor, ele vai te orientar. Na Igreja Universal existem correntes tanto para a vida sentimental, para você cuidar do seu casamento, como cuidar da vida financeira. Então, você vai ser cuidada num todo. Num todo, a sua vida vai se levantar. Então, o que acontece? O mal, ele quer que as pessoas olhem para que a pessoa, existe um karma, que eu não faço mal para ninguém, por que eu estou passando por isso, eu nasci para sofrer, por que eu estou passando, o que eu fiz, por que eu mereço. Não. Você só apenas não conhece, não está usando a fé
a fé praticando num Deus vivo, e, Ana, né? Uma coisa também que é importante é a Maria entender que enquanto ela estiver desesperada, se debatendo, ela não vai conseguir usar a inteligência dela e pensar na melhor opção a buscar, a melhor saída, né? Então, quando a gente menciona aqui, busca uma igreja, é porque a gente sabe que o que está por trás de todo esse seu desespero, lógico, embora hajam situações, né, que realmente tem que ser imediatamente resolvidas, mas por trás de todas essas portas fechadas, a gente sabe que existe um espírito. E enquanto esse espírito estiver atuando, ele traz desassossego, ele traz medo, ele traz desespero, ele traz agonia, ele não deixa a pessoa dormir. Quer dizer, a pessoa não tem paz para pensar. E quando a gente fala busca uma igreja, é isso, é para você, para que Deus venha, que o pastor, lógico, através do pastor, ele vem fazer uma oração, esse espírito seja arrancado e você consiga, em sã consciência, pensar numa saída, porque existe. E Deus vai dar essa direção. Porque quando a gente fala da igreja, é porque lá ela vai conseguir ter os olhos abertos, né? Lá ela vai entender por trás desse desespero, por trás de todas essas portas que ela fala, né? Tá? Eu não quero ver meus filhos passando fome, eu não quero, de repente, olhar para um futuro que eu não estou vendo solução, né? Lá ela vai entender que há sim, há solução, há condições dela reverter essa situação que hoje parece que não tem solução, né? Por isso que a gente pede para que ela vá, que a gente sabe, conhece esse Deus, então a gente sabe que para isso... E se está impossível, Maria, melhor ainda para Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Então, você chegou no limite. Se você se render a Ele, com certeza, Ele vai mudar a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, Maria. Então, dona Cida, e nessa altura, 20 anos de casada, 2 filhos, tudo aparentemente feliz, o casamento dos sonhos, sem cometer os mesmos erros que os pais. E aí, qual foi o fruto de tudo isso? E aí me pegou de surpresa, porque de uma hora para outra começou a haver uma transformação dentro de mim. Algo que eu não manipulava. Eu comecei de calma, de dócil, eu comecei a ficar nervosa, irritada, agressiva. E eu queria dominar isso, mas era algo impossível de se dominar. Porque eu tinha consciência que eu estava exaltada. E a senhora então começou a agir como seu pai agia. Exatamente. Então isso vem, para mim, né, veio a explicação disso daí, quando eu comecei na minha caminhada, né, por que isso estava acontecendo, que estava acabando com o meu casamento, desmoronando tudo, onde o meu marido pediu a separação. Mas vamos lá, a senhora começou a ter essa alteração, essa mudança de humor, de repente, isso gerava muita briga, a senhora brigava com ele, até então a senhora tinha um casamento tranquilo, isso, a senhora respondia, foi como assim? 3 meses, em 3 meses, é coisa assim que a gente fazia, coisa de louco. Assim como ela está ficando louca. A senhora é psicóloga e sabe que antigamente a senhora poderia não entender nada e se procurasse um médico ia falar para a senhora tomar uns remédios. Hoje já existe um nome para isso. Hoje a medicina chama isso de um transtorno bipolar. Exatamente. Se a senhora fosse buscar ajuda, seria diagnosticado isso. Exatamente. E aí qual a solução? Qual a solução que você vê para um bipolar? Não é imediato. Então, são coisas que intrigam, são coisas que é tão difícil a gente falar do problema, né, sem a solução, porque é tão maravilhoso falar da solução, né, porque a gente não pode se prender ao problema, nós temos que olhar para frente e achar a solução, ir atrás da solução. E eu percebo que todo mundo que senta aqui para contar a sua história fica nessa agonia de já contar realmente a parte boa, que é o que realmente vai ajudar as pessoas. Pois é, como a dona Maria Roseli, né? Falei, não fique chorando no problema, né? A página já foi virada, mas tem solução, então vamos atrás da solução. Vamos nessa luz que está sendo mostrada, não vamos perder tempo, não vamos ficar aqui chorando. Né? Então, tem que agir. Então, isso é que brota dentro de mim de poder falar uma solução, não é? Porque quantas pessoas se veem numa situação como a da senhora e que acham que realmente
vão ter que viver o resto da vida enfrentando aquela situação, vão ter que se adaptar, se ajustar. É o marido que fala, não tem jeito, minha mulher ficou assim de repente. É a mãe que muda completamente com os filhos e o filho passa, puxa, minha mãe tem problema. E acha que assim, normal. Normal, e se tratando de família, a mãe também vê o comportamento do filho sendo alterado. Meu filho mudou, meu filho não era assim, agora eu não domino mais meu filho. Né? O desespero de uma mãe, de um adolescente, para poder controlá-lo, é impossível. Né? Hoje a gente vê, pelas reportagens, acompanha o dia a dia, você vê que é humanamente impossível você administrar com seus braços as coisas. E nessa altura, quando a senhora ainda estava com esse transtorno todo, a senhora chegou a buscar ajuda? Sim, como não ficava parada, né, Fátima? Eu digo ajuda médica mesmo, clínica. Bom, ajuda médica, eu tinha feito todos os exames, fui para neurologistas para poder ver se estava acontecendo algum distúrbio, alguma coisa, e nada foi diagnosticado. Tudo normal. E de vez em quando brotava aquilo. Então, quer dizer, eu era uma pessoa normal, mas como um normal age desse jeito? Então, eu não era normal. Então, isso... medicina normal, mas tendo as reações. Exatamente. Como você pode aceitar isso? Um diagnóstico normal, se dentro de você não tá fluindo nada normal. E na hora que a senhora ficava nervosa, a senhora não perdia, tipo assim, o que eu estou fazendo? Existia esse conflito? Existia, porque eu tentava me policiar. Meu marido falava assim, você tem que ser mais calma, você tem que, né, refletir mais, ser mais ponderada. E eu prometi a ele que eu iria fazer tudo isso. Só que de repente, ele olhava para mim, tudo já tinha acontecido. Quer dizer, eu não tinha domínio. E o que mudava na senhora no momento era que a senhora sentia raiva? Sentia raiva, sentia um nervosismo, queria era acabar com tudo aquilo. Sabe, aquela família, aquilo tudo me sufocava. Não tinha ar. Muito. Muito, Fátima, muito mesmo. Eu rasgava a roupa, era coisa assim incontrolável. Aí comecei a ir no espiritismo para poder ver o que estava acontecendo. Se a medicina, né, não resolveu, então vamos começar a caminhada. Então fomos no espiritismo, aí eu comecei a ir em cartomantes. Aí quando a medicina não resolve, automaticamente a gente já leva para o lado espiritual, né? Que a gente já fala assim, peraí, se os homens não estão me ajudando, então eu vou para o lado espiritual, né? Então... vamos continuando na caminhada. Só que é uma caminhada errada, entendeu? Nem tudo que você acha que é a solução resolve. Porque acho que essa às vezes caminhada piora. vai ter que continuar, essa caminhada, eu estou aqui pensando e olhando ali para o nosso relógio. Essa caminhada pode continuar amanhã? Pode, pode. Porque amanhã a senhora conta como a senhora venceu esse transtorno que, pela medicina, não tem jeito. Que é o transtorno bipolar. Então, amanhã eu aguardo a senhora. Tá bom. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Nós chegamos ao final do nosso programa e você tem que participar amanhã, não perca a história da dona Cida. Como ela superou, como ela venceu e como está hoje o casamento dela. Amanhã, no nosso programa. Deus te abençoe.